Graça e paz, querido irmão, querida irmã que nos assiste. Feliz Páscoa a todos. Uma alegria grande estarmos aqui reunidos nessa noite, mesmo que virtualmente, mas para celebrarmos o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, para entendermos do sentido da Páscoa, para de fato celebrarmos a Páscoa com a ceia do Senhor, que é o que nós vamos fazer aqui nessa noite. Então, eu queria te lembrar, se você não preparou aí na sua casa, prepare, pegue o suco de uva, pegue pedaços de pão, para que nós possamos celebrar a ceia do Senhor todos juntos aqui, mesmo que dessa forma virtual, tá bom? Também não se esqueça de participar conosco do chat, que está ao lado ou embaixo, depende de onde você está assistindo, mas deixe ali sua mensagem. Se você tem algum pedido ou agradecimento, também coloque ali, que certamente as pessoas que estão participando conosco aqui vão orar pela sua vida e nós também vamos orar pela sua vida, pelo seu pedido e pelo seu agradecimento. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe sua vida, que tenhamos um ótimo culto. Nós vamos louvar o nosso Deus, começando com o cântico que fala comunhão e adoração. É para isso que nós estamos reunidos aqui nessa noite. Vamos louvar e adorar o nosso Deus. Hoje estamos reunidos para louvar ao Senhor. Tua glória como um rio está neste lugar. Hoje estamos reunidos para louvar ao Senhor. Tua glória como um rio está neste lugar. Comunhão e adoração é o que Deus reservou para nós. Tua alegria está neste lugar. Sua paz entre nós hoje está. Todos juntos louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, do autor da criação, no seu trono, ouvindo Ele está, nosso louvor, nosso louvor. Tua igreja bem unida, nenhum mal poderá destruí-la. Ela é forte e poderosa, sobre a terra prevalecerá. Comunhão e adoração é o que Deus reservou para nós. Tua alegria está neste lugar. Sua paz entre nós hoje está. Todos juntos louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, o autor da criação, no seu trono, ouvindo Ele está, nosso louvor. Todos juntos louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, o autor da criação, no seu trono, ouvindo Ele está, nosso louvor, nosso louvor, nosso louvor. Amém, amém. Estamos juntos para adorarmos, para bendizermos o nosso Deus, principalmente nessa ocasião, a ocasião da Páscoa, né? Vamos fazer uma leitura bíblica que está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, os versículos 3 e 4. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículos 3 e 4, está sendo projetado aqui. Diz assim: Antes de tudo, entreguei a vocês o que também ele foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia. Né? Que possamos louvar o nosso Deus toda a nossa vida,
por causa disso, mas especialmente nesse dia especial, especialmente no domingo de Páscoa, que possamos nos lembrar disso, de que Jesus Cristo pagou por nós o alto preço pelos nossos pecados. Ele nos comprou ali naquela cruz, foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia. Vamos louvar o nosso Deus com esse cântico alto preço nesse momento. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós e nos via redimidos por teu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, tua igreja edifica, rompendo as barreiras pelo amor, e na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós e nos via redimidos por teu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor, e na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Amém. Hoje nós estamos celebrando o domingo de Páscoa, né? É um dia muito importante para nós como cristãos, e também acaba sendo um dia muito importante
internacionalmente falando, né? É um feriado que acaba tomando conta de todo mundo, né? Todos celebram a Páscoa. Só que quando nós temos todo mundo celebrando a mesma coisa, muitas vezes sentidos diferentes são atribuídos àquela questão, né? A celebração em questão. Por exemplo, o Natal mesmo, né? Nós celebramos o Natal como o nascimento de Cristo. Muitos celebram o Natal sem nem saber quem Cristo foi, né? Sem nem saber quem Cristo é, de fato, né? A Páscoa é a mesma coisa. Muitos atribuem a Páscoa a um sentido que não faz jus ao seu início, ao seu princípio, né? E por isso que é importante nós nos voltarmos ao significado da Páscoa. Nós nos voltarmos a que é a Páscoa de verdade, né? Onde ela surgiu, o que significa a Páscoa. É sobre isso que nós vamos falar nessa noite, sobre a Páscoa e o que ela significa e o que Páscoa tem a ver para a nossa vida hoje, né? Então, por isso, vamos primeiro falar sobre Páscoa. O que significa a Páscoa? Eu acho muito interessante que Páscoa é uma coisa que surge no povo de Deus, né? A Páscoa surge como uma celebração do povo de Deus. Essa palavra Páscoa, ela vem de uma raiz em latim, mas que se refere a uma palavra hebraica, que é a palavra Pessah, né? A palavra Pessah, ela significa principalmente a ideia de passagem, né? É isso que significa Pessah. E por isso que é isso que significa de fato Páscoa, né? Tem a ver com passagem. Esse nome Pessah, ele é um nome atribuído à primeira das festas anuais, a que deveriam comparecer todos os homens. Na verdade, todo o povo deveria comparecer a essa festa, né? Também chamada de festa dos pães asmos, né? Ela foi instituída lá no Egito para comemorar o acontecimento culminante da redenção de Israel. Ela foi instituída no Egito porque foi naquela ocasião, né? Exatamente naquela ocasião onde o Espírito do Senhor passou naquela noite, né? Passou por todo o Egito. E todas aquelas casas em que não houvesse o sangue de um cordeiro que havia sido sacrificado, nos umbrais das portas, o primogênito daquela casa iria padecer. Foi naquele momento que foi instaurada a Páscoa. E é por isso que ela tem também esse nome de passagem. Esse nome passagem remete muito a essa ideia de que o Espírito do Senhor passou. Quando o Senhor passou pelo Egito e poupou os primogênitos do povo de Deus, que havia ali o sangue do cordeiro, né? Naquela ocasião, naquele momento, onde eles tinham que ter passado sangue nos umbrais das portas, né? Também todos os do povo de Deus que tinham feito isso tinham que estar preparados, deviam estar de pé, tinham que ter os bordões em mãos, cingir os lombos, ou seja, estarem preparados para uma grande jornada, esperando a ordem de marcha, né? Porque seria naquele momento que Deus tanto iria passar e iria poupar os primogênitos do povo de Israel, como também existe também um outro sentido, que é a ideia de que o povo de Israel iria passar pelo Egito, como se não fosse nada mais, né? Ninguém mais os iria impedir, e eles iriam passar por aquele povo. E é por isso que começa a Páscoa, e é ali que ela é instaurada, é ali que ela é instituída para o povo de Deus, né? E Deus define que a Páscoa seria sempre celebrada no 14º dia do mês de Abib, ou mês de Nissan, né? Dependendo aí, tem esses dois nomes. Mas esse mês é um mês do calendário judaico, que corresponde ali à metade do mês de março até a outra metade do mês de abril, né? Existem algumas diferenças aí. Mas no 14º dia do mês de Abib, o povo de Deus deveria preparar a Páscoa, né? Naquela tarde, um cordeiro deveria ser sacrificado, né? Eles deveriam, então, sacrificar esse cordeiro, assar esse cordeiro, para que eles se alimentassem disso, e toda a carne do cordeiro deveria ser comida, né? Mas não era simplesmente o cordeiro, era uma grande refeição ali. Existia também alguns outros elementos que tinham muito sentido, né? Alguns elementos que simbolizavam algumas coisas, né? Eles tinham que ter ali
junto o cordeiro assado inteiro. Eles deveriam ter também pães asmos e também alfaces bravas, né? Aquele cordeiro que foi sacrificado, que teve o seu sangue derramado, significava a expiação. O fato do povo também ter sido poupado ali, né? As alfaces bravas significavam a amargura do cativeiro que eles estavam passando, né? E os pães asmos, eles eram emblema de pureza. Pães sem fermento, né? Algo que não estava levedado. Um pão que estivesse puro, sem aquele fermento que o iria fazer crescer, fazer aumentar e tudo mais, né? Os israelitas, defendidos pelo sangue, que os fazia lembrar das aflições de que haviam sido libertos, eles eram então santificados a partir desse momento, a partir desse momento em que a Páscoa foi instaurada, ali no Egito ainda. Naquele momento eles foram santificados para o serviço de Deus. Passaram a ser povo de Jeová, que vivem em comunhão com o Senhor, né? É assim que começa a Páscoa. E essa cerimônia deveria ser celebrada anualmente, que começava no 14º dia do mês de Abib, né? E na verdade no início do 15º dia, porque no 14º dia, assim que anoitecia, já começava o 15º. No início é que eles participavam dessa cerimônia, que eles comiam dessa refeição da Páscoa, né? Reunidos como família ali. Todos os membros de cada família deveriam se reunir naquele momento. E se uma família fosse pequena demais para consumir um cordeiro inteiro, ela deveria se reunir com outra família, chamar vizinhos, até que houvesse um número suficiente para comer aquele cordeiro todo, né? Quando a família estivesse toda reunida, eles durante aquela refeição, era comum que o patriarca, o chefe da casa, ele recitasse a história da redenção, falasse sobre exatamente isso que eu falei agora há pouco, sobre como que o povo saiu e como que foi isso e onde eles estavam e a tribulação que eles estavam passando e como Deus os livrou por meio de sua graça. E com o passar dos anos, a solenidade, foram sendo complementadas outros costumes, né? Foi-se implementado o costume de ter sempre 4 cálices de vinho ali, né? A lei não fala sobre esses cálices, sobre esse vinho, mas se tornou comum na Páscoa ter vinho ali na mesa, né? Também se tornou muito comum eles recitarem diversos salmos, né? Principalmente o Salmo 113 e o Salmo 118, né? Se tornou muito comum cantarem esses salmos, né? Por conta do que esses salmos falam de fato. Como isso lembra muito a história da redenção, né? E tem outros costumes também que eles foram ali trazendo, que traziam algumas recordações sobre o próprio cativeiro. Dizem alguns estudiosos que eles colocavam na mesa um prato de frutas que estavam desfeitas ali no vinagre, né? Formavam uma espécie de pasta. E essa pasta era uma recordação da argamassa que eles empregavam ali, que eles usavam nos trabalhos que faziam no cativeiro, né? Então, vai trazendo outros costumes para se remeter como recordação, né, a tudo aquilo que eles viveram, né? Essa era a Páscoa. Essa era a grande festa da Páscoa, mais importante ali para aquele povo, primeira do ano, né? Não era apenas um dia, durava 7 dias. O povo deveria tornar alguns daqueles dias santos, né? O primeiro dia depois da Páscoa, que é o 15º dia, né? Ele era santo, era solene, não deveria ter nenhum trabalho, assim como também o último dia, o 21º do mês. Não deveria ser feito nenhum trabalho, senão aquilo que pertencia ao comer, né? Essa que é a Páscoa, conforme Deus instaura no meio daquele povo, né? Alguns costumes, como eu já disse, vão sendo adicionados, mas tudo isso para celebrar a redenção de Israel ali do Egito, como eles foram resgatados do Egito pelo próprio Deus, fazendo grandes maravilhas, né? Mas aí quando Jesus vem, o sentido da Páscoa, ele não é mudado, né? Com a vinda de Cristo, e pelo próprio fato de Cristo celebrar ali a última Páscoa com os discípulos, poucos momentos antes de sua
do seu sacrifício, poucos momentos antes dele ser crucificado, né? A ideia não é anular a Páscoa, a ideia é sim trazer sentido muito maior à Páscoa, né? Fazer com que a Páscoa tome uma proporção muito maior, né? A gente consegue perceber claramente isso, porque na Páscoa judaica é celebrado como que Deus poupou a casa dos israelitas em cujas umbrais havia o sangue do Cordeiro. Já na Páscoa em Cristo Jesus, o sentido ele é ampliado, né? É celebrado como que Deus poupa aqueles cujas vidas estão marcadas pela fé no sangue do Cordeiro, do Supremo Cordeiro, Jesus Cristo. Percebe como o sentido ele é ampliado, né? Não é mais a celebração daqueles que estavam no exílio ali no Egito, dos israelitas que estavam ali presos no Egito, mas agora é a celebração de como Deus poupa a vida daquele que está marcado pelo sangue de Cristo, aquele que está marcado pela fé no Senhor Jesus Cristo, né? É justamente por isso, irmãos, que justamente nessa ocasião, Jesus é traído. Justamente no início do 15º dia daquele mês, né? Que nós conhecemos hoje como se fosse a quinta-feira, né? Anterior à sexta-feira sagrada, né? A quinta-feira anterior à sexta-feira da paixão, a noite de quinta-feira ali, era o início do 15º dia. Depois de eles terem celebrado a ceia da Páscoa, onde eles tinham o cordeiro, onde eles tinham pães sem fermento, alfaces ali, tudo com o simbolismo que nós já falamos, os cálices de vinho. Depois de celebrarem tudo isso, e de naquele momento Jesus instaurar também a ceia, o memorial da ceia, né, que nós vamos celebrar daqui a pouco. Justamente naquele momento, naquela ocasião, eles vão depois até o Monte das Oliveiras. No Monte das Oliveiras eles vão até o Jardim do Getsemane. E ali Jesus é entregue aos guardas. É levado para ser julgado pelo sinédrio, pelo governador, ser julgado pelo povo, né? Tudo isso serve para nos mostrar esse sentido da Páscoa. O sentido que em Cristo é muito mais ampliado, né? Se torna muito maior. Mas uma coisa que eu queria chamar a atenção é para como existe uma proximidade muito grande desse sentido ampliado da Páscoa que nós celebramos com a ceia do Senhor também, né? Existe um sentido muito parecido, né? Existe uma proximidade muito grande entre a Páscoa e a ceia do Senhor, porque é justamente na Páscoa, numa ceia de Páscoa, que Jesus instaura o memorial da ceia do Senhor, né? É por isso que nessa noite eu queria que você abrisse sua Bíblia num texto que fala sobre a Páscoa, sobre a ceia, quer dizer, mas que nós vamos olhar para esse texto falando sobre a ceia e vamos entender o sentido da Páscoa, olhando para a ceia do Senhor. Por isso, abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26. 1 Coríntios, no capítulo 11, o versículo 26. Né? Diz assim o texto: porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Mais uma vez, porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Né? Importante nós olharmos para o sentido da Páscoa, porque como muitos outros feriados, como eu falei no início, existem muitos sentidos paralelos ao principal, né? Isso nos faz perder de vista o que a Páscoa realmente é e o que ela de fato tem a ver. Por isso nós vamos olhar para esse texto que fala sobre a ceia e vamos entender o que a Páscoa tem a ver de fato, né? Existe muito na ceia do Senhor que nós podemos aprender, que é aplicado à Páscoa, que nos ajuda a entender o que a Páscoa de fato tem a ver, né? Então, Páscoa tem a ver com o que, de fato? Em primeiro lugar, anote que vão ser 3 pontos. Em primeiro lugar, Páscoa tem a ver com pensamento. Primeiro de tudo, a Páscoa tem a ver com o nosso pensamento.
Significa que ela está relacionada a algo que nós devemos pensar. Né? Celebrar a Páscoa não deve ser uma coisa impensada. Não deve ser uma coisa que entra no nosso automático. Mas sim, celebrar a Páscoa deve despertar em nós certos pensamentos. A Páscoa, a celebração da Páscoa deve nos levar a pensar em algumas coisas específicas, né? A pensar especificamente em algo. Veja o que Paulo fala aqui sobre o sentido da ceia, lá no início do verso 26, quando ele diz assim: porque todas as vezes que comerem este pão e beberem este cálice, vocês anunciam a morte do Senhor. Vocês anunciam a morte do Senhor. Eu queria chamar a atenção para esse trecho. Vocês anunciam a morte do Senhor. Perceba que o que Paulo está dizendo aqui é que quando a igreja celebrava a ceia, toda vez que a igreja celebra a ceia, algo que já aconteceu é anunciado. Né? Vocês anunciam a morte do Senhor. É algo que já aconteceu no passado. Né? Este olhar para um evento passado é uma lembrança, é uma memória. Por isso que a ceia de fato é um memorial. Porque ela anuncia uma coisa que já aconteceu lá atrás. Então nós podemos dizer que a ceia desperta um pensamento naqueles que a celebram. O pensamento naquilo que já aconteceu, né? Que é a morte de Cristo. E da mesma forma que a ceia, a Páscoa tem a ver com o pensamento naquilo que Cristo fez por nós. Né? A Páscoa é momento de pensar na história. Páscoa é um momento de pensar. Não é simplesmente um momento de nós curtirmos o fato de ser um feriado. Não é simplesmente um momento de eu e você nos importarmos com comida, com chocolate, com alguma outra coisa. Claro que essas coisas são boas, são importantes. E Deus quer que a gente se alegre com essas coisas. Não tem nenhum problema. Mas a gente nunca pode deixar de pensar na Páscoa. Porque a Páscoa tem a ver com o nosso pensamento. Tem a ver com o pensar na história. Pensar no que já aconteceu lá atrás. E é interessante que sempre foi assim. Né? Conforme diz a tradição, durante a refeição da Páscoa, desde antes de Cristo, né? Quando a Páscoa era celebrada somente pelos israelitas. Diz a tradição que era comum, nesse momento, nessa refeição solene, ter um momento, ter uma parte ali dessa refeição, onde o chefe de família contava a história da redenção. Onde salmos fossem recitados ali para contar essa história. Significa que, desde o princípio, já existia o sentido da Páscoa de lembrar do que Deus havia nos livrado. Já existia esse sentido de memória, né? De lembrança, de pensar na história, de pensar no que já aconteceu. Por isso que Páscoa tem a ver com pensamento. E agora a grande questão é, no que você pensa na Páscoa? O que ocupa o seu pensamento nessa ocasião, nesse dia de Páscoa que nós estamos celebrando? Né? O que ocupa a sua mente, o que ocupa o seu pensamento, no que você pensa nessa ocasião? Porque muitas vezes, na Páscoa, nós enchemos a nossa agenda, nós ficamos 100% ocupados, né? Não nos resta tempo para, de fato, pensarmos no passado. Né? Pensar na forma como Deus retirou seu povo do Egito, como Deus fez grandes maravilhas no meio daquela nação, como Deus preservou e disciplinou aquela nação, como Deus sustentou uma linhagem dentro daquela nação, para que no meio dele, no meio daquele povo, no meio de uma linhagem específica, no meio de uma família em particular, viesse o Messias, que traria salvação a todo aquele que nele crê. Muitas vezes não nos resta tempo para pensar nessas coisas. Na realidade, eu diria que no nosso cotidiano já nos falta tempo para isso. No nosso dia a dia já nos falta tempo para pensarmos nessas coisas. Quem diria na Páscoa? Às vezes nós pensamos que tem um dia específico para isso, tem um dia para se lembrar. Mas se nós não pensamos nisso durante nossa vida, no feriado, na Páscoa de fato, vai ser mais difícil. Nós vamos estar muito ocupados com a refeição, muito ocupados com os familiares, muito ocupados com
curtir, né, aproveitar, descansar naquele feriado, naquele final de semana de feriado, né? A realidade é que não nos resta muito tempo para pensar, mas nós precisamos saber que Páscoa tem a ver com pensamento. Páscoa tem a ver com o que eu e você pensamos. Tem a ver com nós pensarmos em Cristo, de fato. Nós precisamos aproveitar a ocasião da Páscoa para pensarmos em Cristo, na vida exemplar de Cristo, sendo o Cordeiro Imaculado, em como Cristo foi humilhado, como que ele sofreu grande dor, como que ele foi crucificado, teve suas vestes tiradas, teve seu corpo rasgado, suas mãos pregadas, teve o seu sangue derramado ali naquela cruz. Na Páscoa nós temos que pensar nessas coisas. Nós temos que nos lembrar disso. Lembrar de maneira muito vívida na nossa mente. Em como que Cristo entregou a sua vida no nosso lugar. Para que nós tivéssemos perdão dos nossos pecados e vida eterna. Por isso, Páscoa tem a ver com pensamento, em primeiro lugar. Mas não somente. Uma outra coisa que a Páscoa tem a ver é que Páscoa tem a ver com proclamação, né? Um outro P. Páscoa tem a ver com pensamento, sim, mas Páscoa também tem a ver com proclamação, né? Nessa festividade solene, nós olhamos para o passado, nós pensamos no passado, mas nós também proclamamos hoje os efeitos que a história passada tem nas nossas vidas. Por isso que Páscoa tem a ver, e deve ter a ver, com proclamação. Olhem de novo para o texto de 1 Coríntios 11, 26. O mesmo trecho. Todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor. Antes aqui nós olhamos para o fato de que a morte do Senhor é anunciada, ou seja, um evento passado é relembrado, né? Mas agora eu queria que você prestasse atenção no termo vocês anunciam, na expressão vocês anunciam. Porque significa que toda vez que a igreja celebra a ceia do Senhor, ele está proclamando a morte de Cristo. Não simplesmente, eu não queria que você pensasse que está olhando para uma coisa para trás, isso nós já falamos. Mas o fato de que a igreja proclama. Quando a igreja obedece a Jesus e celebra a ceia, ela proclama, ela anuncia hoje Jesus Cristo. Ela anuncia hoje para o mundo, para as pessoas que estão à volta da igreja. Ela anuncia para essas pessoas o que Cristo fez lá no passado, o que o Senhor Jesus Cristo fez lá atrás. Mas não é somente no ato de celebrar a ceia que existe proclamação, né? Na realidade, na obediência em celebrar a ceia existe proclamação. Quando a igreja obedece a Cristo, ela, em própria obediência, proclama o Senhor. Essa obediência, de fato, ela está proclamando a Jesus Cristo, né? E da mesma forma, na Páscoa, nós proclamamos Jesus Cristo. Quando nós celebramos a Páscoa, nós estamos proclamando com as nossas vidas aquilo que Cristo fez. Nós estamos anunciando às pessoas que aquilo que Cristo fez por nós, isso muda a nossa vida, isso nos faz obedientes a Ele. Quando nós celebramos a Páscoa, quando nós dedicamos todo esse final de semana, quando na sexta-feira nós nos lembramos de como que Cristo morreu na cruz, em nosso lugar, morreu em nosso favor, como Ele sofreu, passou por uma via dolorosa, foi cuspido, foi completamente esbofeteado e sofreu naquela cruz, e entregou sua vida em nosso lugar. E como que naquele sábado os discípulos ficaram pensando que, poxa, o que aconteceu? Né? O que houve? O nosso Redentor morreu. Né? Mas no domingo Ele ressurge. O túmulo está vazio. Quando nós celebramos, nessa ocasião, o que aconteceu lá atrás, nós estamos proclamando às pessoas. Nós estamos dizendo, esse cara, esse Jesus, ele fez algo por mim que mudou minha vida.
e vale a pena viver minha vida para Ele. Essa é a proclamação que nós fazemos. Proclamação não é um simples falar algo. Proclamação é uma coisa que se faz com a vida. Uma coisa que as pessoas conseguem ver com os olhos. Nós proclamamos ao Senhor Jesus com a nossa vida. Nós proclamamos ao Senhor Jesus com a nossa obediência. Se quando nós celebramos a ceia, ou quando nós celebramos a Páscoa, nossa vida não for uma proclamação de Cristo, nós estamos fazendo isso errado. Se quando eu estou celebrando a Páscoa, eu não estou proclamando a Jesus Cristo com a minha vida, eu estou fazendo isso errado. Não é simplesmente celebrar a Páscoa errado, mas talvez a gente esteja vivendo errado. Se Cristo não é proclamado através da nossa vida, nós estamos vivendo errado. Nós estamos celebrando errado. Porque Páscoa tem a ver com isso. Páscoa tem a ver com proclamação de Cristo. Com proclamar Cristo através da minha e da sua vida. Então até aqui nós falamos que Páscoa tem a ver com pensamento. Falamos que Páscoa tem a ver com proclamação. Agora, concluindo, nós vamos ver que Páscoa tem a ver com promessa. 3 pontinhos: pensamento, proclamação e promessa. E é interessante que aqui nós fechamos um ciclo de toda a nossa noção de tempo, um ciclo que cobre toda essa noção de tempo. Primeiro nós vemos que Páscoa tem a ver com pensamento, que é aquilo que já aconteceu, a morte de Cristo, isso é o passado. Depois nós vimos que a Páscoa tem a ver com a proclamação de Cristo através da nossa vida hoje. Isso é o presente. Isso é hoje, agora. É a proclamação que nós fazemos no presente, com a nossa vida. E agora nós vamos ver como que a Páscoa tem a ver com promessa, que traz esperança para o futuro. Páscoa tem a ver com promessa. Veja o versículo 26, agora da metade para o fim, onde diz assim: vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Eu quero que você olhe para essa frase final aqui, até que Ele venha. Porque essa expressão, ela dá uma espécie de prazo a essa celebração do memorial da ceia e também da Páscoa. A igreja deve celebrar o sangue e o corpo de Cristo até que Ele venha. Ou seja, até a segunda vinda de Cristo. Até o dia da segunda vinda. Só que não é somente isso. Essa expressão, até que Ele venha, não dá somente um prazo, mas também contém uma promessa, que é a promessa de Cristo vem. Dizer até que Ele venha implica em dizer que Ele vem. Um dia Ele virá, Ele vai voltar. Da mesma forma, a Páscoa ela tem a ver com essa promessa da volta de Cristo. Na Páscoa nós não podemos simplesmente estar com os olhos voltados para trás, porque isso é importante. Olhar para o que aconteceu, como eu já falei, é crucial, mas não é tudo. Não é aqui que a história acaba, de fato. Nós não podemos simplesmente nos prender, olhando para trás e lamentando e pronto. A Páscoa não foi feita para isso. A Páscoa também foi feita para a esperança. Páscoa é tempo de termos esperança, olhando para a promessa de vida no futuro. Olhando para a promessa de que Cristo virá. Nós não podemos simplesmente olhar para o passado e pensar que acabou, porque a vida de Cristo não acabou no passado. A morte de Cristo não foi o fim. Ele venceu a morte. Na verdade, Cristo não acabou em sua morte, mas de fato Cristo acabou com a morte. Ele venceu sobre a morte, Ele está vivo, está num alto e sublime trono à destra do Pai, hoje. E justamente como diz aquele hino, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. É justamente o que esse hino diz, que a Páscoa nos dá. Essa ideia de promessa. A promessa de que Cristo está vivo. A certeza, na verdade, de que Cristo vive. E a promessa de que Ele virá. Isso nos dá esperança de vida eterna.
Porque Cristo está vivo, nós temos esperança. Porque Cristo vive, eu posso ter vida nele. Porque Cristo vive, eu tenho remissão dos meus pecados. Porque Cristo está vivo, na Páscoa nós podemos olhar para frente e saber que não importando os problemas, não importando as dificuldades, não importa o quanto nós perdemos, não importa o que aconteça à nossa volta, nós temos nele a certeza de que existe um futuro muito melhor na presença dele. Porque Cristo está vivo, nós podemos ter certeza que existe um amanhã muito melhor. Isso é promessa. Páscoa tem a ver com essa promessa. Promessa de vida eterna em Cristo Jesus. Por isso, não permita jamais que a Páscoa na sua família, na sua vida, se torne um simples feriado. Né? Se torne simplesmente, é uma sexta-feira que eu não vou trabalhar. Um domingo que eu vou reunir minha família. Né? Nunca permita que a Páscoa se torne somente sobre chocolates, sobre reuniões de família, somente um simples feriado. Né? É claro que essas coisas fazem parte e são muito boas. Mas não é sobre isso que é a Páscoa. A Páscoa não tem a ver com isso, de fato. A Páscoa tem a ver com pensamento, com proclamação e com promessa. Tem a ver com o passado, o que nós olhamos lá atrás, o que aconteceu, o que Cristo fez em nosso lugar, em nosso favor. Tem a ver com o que nós fazemos hoje, mediante isso. Com nossa proclamação hoje daquilo que aconteceu. Porque Cristo morreu no meu lugar, hoje eu vivo para Ele. Hoje minha vida é oferecida a Cristo. Isso é proclamação. E com aquilo que nós vamos experimentar, Páscoa tem a ver com a promessa de vida eterna. Essa promessa nos dá esperança. Não importa o que você perdeu, não importa o quanto você perdeu, não importa o que esteja acontecendo em nossas vidas. Essa esperança, ela sempre vai nos dar essa certeza de que existe um futuro em Cristo Jesus muito melhor, muito além do que qualquer coisa que nós experimentamos aqui na Terra, né? Muito superior a isso, justamente porque Cristo está vivo. Nós temos essa promessa, nós podemos olhar para frente, porque Ele vivo está e Ele está vivo. É sobre isso que é a Páscoa. Páscoa tem a ver com isso. Tem a ver com pensamento, com proclamação, com promessa. Amém? Queria nesse momento te convidar a pegar os elementos aí na sua casa. Eu tenho aqui os meus, o pão, o suco. Para que nessa Páscoa, antes que o dia finalize, nós possamos celebrar a ceia do Senhor. Né? Porque foi justamente numa Páscoa que Cristo instaurou isso aqui. Foi justamente numa Páscoa que Jesus Cristo, reunido com seus discípulos, celebrando a refeição, a ceia pascal, foi naquele momento em que Jesus pegou um pouco de pão sem fermento, que é o que ele tinha na mesa, pão asmo, pegou vinho, que também ele tinha ali na mesa, e naquele momento ele revela a nós um sentido muito maior da Páscoa. Ele revela para os seus discípulos aquilo que iria acontecer. Jesus fala que o pão é o corpo dele, dado em nosso favor. Toda vez que nós comemos esse pão no nome dele, nós devemos nos lembrar disso. Nos lembrar que esse é o corpo de Cristo.
E ele também disse que o suco, o vinho, o suco de uva, é o sangue do Senhor derramado por nós. E nós devemos, toda vez que tomarmos isso em nome dele, fazer isso em memória dele. Que essa ceia que nós vamos tomar, que ela possa nos fazer lembrar do que Cristo fez em nosso lugar. Que ela possa nos fazer pensar no que Cristo fez naquela cruz. Que essa ceia também possa nos fazer avaliar se nossa vida hoje tem sido uma vida de proclamação. Se nós estamos proclamando a Jesus Cristo com a nossa vida. E que essa ceia também possa ser para nós uma injeção de esperança. Uma injeção de esperança por causa da promessa. Porque ao comermos desse pão, tomarmos esse cálice, nós estamos proclamando Cristo e a morte de Cristo até que Ele venha. Porque Ele de fato vem. Que nós possamos ter em mente essa promessa. Que o nosso Jesus, Ele vem. Ele vem para nos buscar. Ele está vivo. Por isso nós podemos dormir essa noite tranquilos. Independente do caos que esteja acontecendo, independente do quanto nós estejamos perdendo, nós podemos dormir tranquilos. Porque existe certeza de uma manhã com Cristo Jesus, mediante o sangue. Vamos orar nesse momento. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Deus, por esse dia. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem nos suprido. Muito obrigado porque nós podemos, mesmo diante de tantas dificuldades, mesmo assim, podemos estar reunidos como igreja nessa plataforma virtual. Nós te agradecemos por isso, ó Pai. E também te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude. Nós sabemos que a Páscoa tem a ver com a lembrança do passado, tem a ver com a promessa do futuro, mas ela também tem a ver com a nossa proclamação hoje, Pai. E é por isso que nós pedimos a Tua ajuda e o Teu auxílio, ó Deus. O Senhor sabe como tem sido a nossa vida. O Senhor sabe como nós temos vivido, como nós temos proclamado. E se nós temos feito isso direito ou não. O Senhor sabe de todas essas coisas. E eu peço a Deus que o Senhor nos ajude. Que possamos ser cada dia mais excelentes no Teu serviço, na Tua obra. Que possamos proclamar Jesus Cristo com a nossa vida, cada dia com mais excelência, ó Pai. Que o Senhor nos dê força. Nos ajude, ó Deus, aguçando a nossa mente, nos ajudando a pensar, de fato refletir sobre o que Cristo fez por nós naquela cruz. Nos ajude a termos essa imagem nítida na nossa mente, como Cristo sofreu, como a morte dele foi uma morte difícil, foi muito sofrida, como ele foi muito torturado naquela cruz e antes da cruz. Nos ajude a pensar nisso, ó Pai. Porque isso nos mostra o quanto o Senhor nos ama de fato. Isso nos mostra como que o Senhor, em Cristo Jesus, ama a nós. E como o Senhor nos quer para Ti. Nós te agradecemos por isso, Pai. Nós te agradecemos porque Cristo morreu em nosso lugar. Porque Cristo tomou o cálice da Tua ira em nosso lugar, ó Deus. Nós te louvamos por isso. Mas também, ó Deus, nós nos alegramos porque mesmo diante dessa dor, o Senhor estava cumprindo o seu plano de esperança para nós. O Senhor estava cumprindo o seu plano de salvação para nós. O Senhor estava cumprindo o seu plano de salvação para nós. O Senhor estava cumprindo o seu plano de salvação para nós. O Senhor estava cumprindo o seu plano de salvação para nós. O Senhor estava cumprindo o seu plano de salvação para nós. O Senhor estava cumprindo o seu plano de salvação para nós. O Senhor estava cumprindo o seu plano de salvação para nós. O Senhor estava cumprindo o seu plano de salvação para nós. O Senhor estava cumprindo o seu plano de salvação para nós. O Senhor estava cumprindo o seu plano de salvação para nós. O Senhor estava cumprindo o seu plano de salvação para nós. O Senhor estava cumprindo o seu plano de salvação para nós. O Senhor estava cumprindo o seu plano de salvação para nós. O Senhor estava cumprindo o seu plano de salvação para nós. O Senhor estava cumprindo o seu plano de salvação para nós. O Senhor estava cumprindo o seu plano de salvação para nós. O Senhor
Nós te agradecemos por isso. Porque a Páscoa tem a ver com essa promessa de vida eterna no Senhor, em Cristo Jesus. Nós te louvamos por isso. Ó Deus, que ao tomarmos esse cálice, ao comermos, partilharmos desse pão, que nós possamos, ó Deus, possamos ter isso em mente. Possamos fazer isso em memória de Cristo. Possamos ter Cristo sendo proclamado nas nossas vidas. Ter Cristo inundando o nosso pensamento. Ter o nosso coração cheio de esperança por causa da promessa de que Ele voltará para nos buscar. Essa é a nossa oração, ó Deus. Essa é a nossa gratidão por essa Páscoa. E é em nome de Jesus que nós te pedimos.